fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, nosso convidado é o deputado estadual Arnaldo Silva do DEM. Deputado, prazer, falar com o senhor. Seja muito bem-vindo aqui ao Super N. Prazer é meu. Um bom dia aí para o Rodrigo, Adriana, muito bom dia. E sempre à disposição aqui para que a gente possa dialogar com toda a população de Minas Gerais, nesse canal importante de notícias e de informações que é a Rádio Super. Eu estou à disposição de vocês. Deputado, começando então, com com esse seu retorno à Assembleia Legislativa, infelizmente com a morte, de um deputado estadual, que é o Luiz Humberto Carneiro, que nos deixou vítima de Covid-19, e o senhor assume então a cadeira deixada por ele. Num momento bem conturbado, deputado, de Covid-19, crise, CPI de fura-filas, como é que foi, como está sendo essa retomada então ao Legislativo nesse contexto, Sem dúvida nenhuma, Adriana, que é um momento muito delicado e a forma como se deu, eu jamais esperava retornar à Assembleia nesse contexto, O deputado Luiz Humberto era um grande amigo, uma pessoa muito estimada por todos na Assembleia e aqui em toda a nossa região. Eu sou da mesma cidade aqui que o deputado Luiz Humberto, que é Uberlândia. Então nós fomos amigos, tivemos aí vários momentos juntos e por uma infelicidade, por essa fatalidade, eu vim a suceder o deputado Luiz Humberto por estar na condição de primeiro suplente da coligação em que fazia parte também o deputado Luiz Humberto. Um momento muito delicado, muito sensível, uma decisão muito difícil, mas que, por outro lado, não haveria como virar as costas para mais de 47 mil votos que nós tivemos e também em função da manutenção da representatividade aqui da nossa própria região. Então, isso foi determinante para que a gente pudesse assumir novamente o cargo de deputado estadual. O deputado, inclusive, nós sabemos que o deputado Luiz Humberto Carneiro era um representante mesmo aí do Triângulo Mineiro, levava para a Assembleia uma série de pautas da região. Eu pergunto para o senhor, quais são as maiores necessidades, o que o senhor pretende nessa sua retomada de trabalho na Assembleia Legislativa, o senhor que já tinha sido deputado na legislatura anterior, inclusive, pretende levar para casa como pauta prioritária para a região do Triângulo Mineiro, que é uma região importantíssima, principalmente do ponto de vista econômico para o nosso estado? Rodrigo, primeiro a gente tem que sempre destacar todo esse histórico do deputado Luiz Humberto. O deputado Luiz Humberto, um legítimo representante de Uberlândia, do Triângulo e de toda Minas Gerais. Foram 6 mandatos, foi líder de governo, uma postura irretocável. O deputado Luiz Humberto, uma liderança reconhecida em nosso estado e mais, o que sempre o diferenciou, um político conciliador, um político sem arestas, uma pessoa querida por todos, independente das bandeiras partidárias. O nosso retorno na Assembleia agora, primeiro temos um período curto, e eu digo que dar continuidade e conclusão a um mandato do deputado Luiz, até por homenagem, por respeito, e por outro lado retomar alguns temas que a gente já vinha debatendo mesmo fora da Assembleia de Minas. A questão da causa das pessoas com deficiência, que eu trabalhei muito no primeiro mandato, eu quero retomar essa representação, discutir a questão das APAES, a questão das entidades, lutar para o cumprimento, inclusive, de uma lei estadual que é de 2014, uma lei que é do deputado Luiz Humberto, que é para que a gente possa fazer a regionalização da banca do Detran para as pessoas com deficiência. Veja bem, Rodrigo, Adriana, o que a gente vive hoje no nosso estado. As pessoas com maior dificuldade de locomoção, as pessoas com maior dificuldade de mobilidade, elas só conseguem tirar a sua habilitação, serem habilitadas em Belo Horizonte. O nosso estado é enorme, então uma pessoa lá de Carneirinho, por exemplo, tem que se deslocar para Belo Horizonte, portadora de deficiência, e ainda assim se sujeitar a uma série de questões de agendamento, de equívocos, às vezes até de análise de documentação, e a sua viagem, às vezes, ser frustrada. Essa lei estadual já existe desde 2014, eu repito, de autoria do deputado Luiz Humberto, e que a gente precisa fazer que ela seja cumprida. O Estado precisa regionalizar essa banca do Detran para as pessoas com necessidades especiais. E isso já será uma primeira
bandeira que nós vamos colocar e postular de forma muito firme na Assembleia de Minas. Uma outra questão que nos preocupa muito, que são duas situações. A primeira, e a gente está vendo isso com clareza agora nessa pandemia, nós precisamos olhar para as cidades de médio porte, mas que tem um aspecto polarizado, como é o caso da cidade Frutal, Ituiutá, Baraxá, Patrocínio, Patos de Minas, para que essas cidades elas possam ser dotadas de uma infraestrutura de políticas públicas que possam resolver as situações dos pequenos municípios sem o deslocamento para os grandes centros. Hoje, Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte, Montes Claros, já não suporta mais o atendimento regional, principalmente na questão de saúde. Nós precisamos rever a questão das regionais de educação, que foi feito em um momento muito mais levando em conta as circunstâncias políticas. Nós temos superintendências de educação que uma fica perto da outra em termos de 70, 80 quilômetros. Mas nós temos situações em que a 360, 370 quilômetros nós não temos uma referência do atendimento regional da educação. Então isso precisa ser revisto. Nós precisamos dotar os municípios de médio porte de um atendimento melhor para ali conseguir absorver a demanda dos pequenos municípios para que não tenha esse deslocamento para os municípios maiores. Segundo, eu acho que o momento agora ele é crucial para que a gente possa pensar, dialogar e estabelecer com clareza o que vamos fazer no pós-pandemia. Nós vamos ter um exercício político, econômico, social muito grande. A recuperação desses setores aí vai demandar um empenho e uma união institucional muito grande. Agora, deputado, trazendo também discussão para o nível nacional, o senhor foi indicado, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro, né, para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Isso foi em dezembro, mas a indicação do senhor, né, foi aprovada na Comissão de Infraestrutura do Senado, mas também precisaria do aval do plenário. Em relação a essa questão, né, do transporte especificamente, o presidente Jair Bolsonaro, no fim de semana, fez uma declaração e prometeu, né, trabalhar para isentar pedágios aos motociclistas. Como que o senhor vê essa questão, já que o nome do senhor também teria sido indicado, foi indicado, né, no fim do ano para assumir a diretoria da ANTT, e de que forma, né, como deputado, o senhor pode trabalhar para minimizar os problemas do transporte aqui em Minas Gerais? A gente sabe que nós temos muito percalços, né, muitos calos para resolver. Inclusive nós temos uma reportagem, várias reportagens sendo exibidas essa semana, tanto no jornal impresso quanto nos nossos portais e aqui na Rádio Super, a respeito também da questão do transporte e do trânsito. Adriana, eu fui indicado através do Ministério da Infraestrutura, em sintonia com o Senado Federal e logicamente, com a chancela do presidente da República, que enviou a mensagem de indicação ao Senado para ocupar uma vaga na diretoria da Agência Nacional de Transportes, tendo em vista a questão principalmente de currículo, né, a questão curricular, envolvendo aí uma capacidade técnica do ponto de vista do direito público, que é a minha especialidade. E para ocupar uma agência reguladora que trabalha essencialmente com o direito administrativo, direito constitucional, com o direito regulatório, com a regulação, principalmente na área de transporte em todo o país. Recebi essa indicação com muita alegria, com muita honra, e realmente, como você colocou aí, o meu nome, depois de apreciada toda a documentação, foi encaminhada e submetida à sabatina e análise da Comissão de Infraestrutura, que foi aprovada. E faltou aí, nós aguardávamos a apreciação do plenário. Esse foi o fato. Em relação à questão de transportes, eu tive a oportunidade já de dizer pessoalmente ao governador Romeu Zema, ao secretário de governo e alguns outros secretários de Estado, que nós temos uma situação hoje em Minas, uma situação muito grave do ponto de vista da nossa malha rodoviária. Nós temos aí uma questão das rodovias em péssimo estado de conservação, nós temos aí uma necessidade de se atentar à questão de alguns ligamentos ainda rodoviários que precisam ser olhados com atenção, mas nós sabemos também da situação econômica do Estado.
e somos sensíveis a isso, né? Sabemos do esforço do governador Romeu Zema nessa recuperação econômica do Estado, nós sabemos aí das dificuldades de um investimento que demanda, né, toda essa questão não só da recuperação da malha rodoviária, mas também para poder fazer novos investimentos, mas nós temos aí a questão do acordo da Vale, que a Assembleia deve, né, resolver isso. Eu já cheguei com essa situação colocada, mas eu acredito que isso será resolvido o mais breve possível, e nesse acordo existe a previsão de recursos que serão destinados também para a recuperação da malha rodoviária. Em relação à questão dos pedágios, eu vejo que em Minas nós temos mais a situação dos pedágios da malha rodoviária federal. Nós precisamos ter um olhar atento na questão das concessões. Nós estamos muito atrasados em relação a isso. Nós podemos melhorar muito a nossa malha rodoviária se a gente pensar nesse sistema de concessão, logicamente numa situação de equilíbrio, não para penalizar aqueles que se utilizam da malha rodoviária, mas é gritante a diferença que nós temos do cenário hoje nosso em relação à nossa malha, como o estado de São Paulo, por exemplo. E nós precisamos olhar isso com muita atenção. O senhor é um especialista da área do direito público, até retomo a pergunta que a Adriana havia feito, essa perspectiva do presidente de isentar, por exemplo, motociclistas de pedágio em algumas concessões novas, como ele falou nesses últimos dias. Do ponto de vista legal, isso seria possível, o deputado? Olha, eu acho que a questão ela vai muito mais além, Rodrigo, até do que a questão legal. Nós não podemos tratar políticas públicas em situações casuais, em situações, às vezes, muito mais levado pelo calor ali do momento, da circunstância do evento. Nós precisamos tratar a política pública de uma forma em que a gente otimize não só a questão do gasto, do que está sendo cobrado, até da receita, da arrecadação, mas também com a questão da viabilidade econômica disso tudo. Eu vejo que, por exemplo, nós temos muito mais necessidade de olhar para a questão das transportadoras, que se utilizam muito mais dos pedágios, que são mais caros, inclusive, pesa muito mais hoje na questão econômica, e quem paga essa conta é o consumidor, do que a questão dos motociclistas, né? Eu acho que essa questão de isenção para motociclistas, ela tem mais um caráter aí, talvez do momento e da circunstância, do que uma análise fria, uma análise muito assim, de planejamento, do que isso vai trazer de resultado efetivamente para toda a população. Hoje, se a gente for analisar, o que pesa muito mais em relação aos pedágios é a questão do transporte. Nosso transporte hoje de mercadorias, nosso transporte hoje das commodities, nosso transporte hoje do agronegócio é quase todo pautado na questão rodoviária. E o que pesa em relação a isso é também os pedágios. E não a situação, eu pergunto, o que isso iria resolver para nós em termos de economia, em termos de aceleração da questão econômica, em termos de melhorar e dar mais condições para a questão do transporte, a questão da isenção dos motociclistas. Nós temos que pensar as demandas públicas de uma forma mais racional, razoável, equilibrada, em cima de estudos e principalmente de planejamento. Não se faz política pública sem planejamento. Isso é preciso fazer um impacto, até onde que isso vai, o que isso acarreta, o que isso traz efetivamente de benefício, não para uma categoria isoladamente, mas o que isso traz de benefício para toda uma cadeia produtiva como um todo. Em termos de legalidade, eu acredito que se isso passa pelos trâmites legais do Congresso Nacional, se há razoabilidade, motivação e o devido impacto financeiro e orçamentário, até que seria possível. Mas eu gostaria de saber qual que seria a finalidade e qual que seria o resultado prático, imediato disso na economia do país e principalmente na geração de empregos, no fomento das atividades econômicas como um todo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui, tá combinado? Tá combinado. Começando então, chegada à Assembleia.
É um momento um misto de alegria com tristeza. Da forma como se deu, foi uma situação inesperada. Prioridade do seu novo mandato? Esses 2 pontos que eu disse, principalmente a questão da atenção às demandas públicas aos municípios de médio porte e debruçar em termos de um estudo detalhado para que a gente possa ter a retomada econômica do Estado pós-pandemia. Governador Romeu Zema. Conta com a minha admiração, meu respeito, reconheço o esforço e o trabalho que tem sido feito para a recuperação econômica do Estado. CPI dos fura-filas. Eu cheguei já, assim, acompanhando muito superficialmente, né? Acredito que a Assembleia está fazendo um bom trabalho, um trabalho sério, responsável, que trará os resultados adequados. A pandemia em Minas. Uma situação de muita gravidade, né? Uma situação que causa aí reflexos nas áreas econômicas, sociais, na área de saúde pública. Os municípios estão sofrendo muito em relação à situação da pandemia, mas se Deus quiser, nós logo estaremos superando. Privatizações, contra ou a favor? Eu sou a favor das privatizações em setores não essenciais do Estado. Deputado estadual Arnaldo Silva, do DEM. Deputado, obrigada, viu, pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Desculpe, porque a gente está fazendo aqui, esse meio digital às vezes nos cria uma certa dificuldade, né, da ambientação. Mas eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Adriano, e me coloco sempre à disposição.